Então, para dimensionar as proteções e contatores, vou precisar do quê? Saber a potência do motor, ver a placa, tensão, a tensão, aí eu tenho que saber a tensão do local, a tensão que o motor vai funcionar. Esse motor aí, olhando na placa, vocês vão ver que ele tem possibilidade de funcionar em 3 tensões diferentes. 220, 380 ou 440, de acordo com a ligação. Ele vai, no caso aqui já estou dizendo que ele vai ser ligado em 220. Em 220 ele vai ter uma corrente nominal que também está na placa, vai estar lá A, vai estar o valor, 26,4. E o fator de serviço. Todos esses dados estão na placa. Primeira coisa que eu vou ter que ter em mente é o seguinte: todos os elementos serão dimensionados com base na corrente, essencialmente, que está ligada à potência do motor. Então, por exemplo, o disjuntor. Eu tenho a corrente nominal 26,4. Qual vai ser a corrente do disjuntor? F1. Esse F1 o F1. Esse F1 ele vai ser igual à corrente do motor. Eu posso considerar ainda, no máximo, o fator de serviço. Esse FS, que é o quê? A corrente nominal é 26,4. A máxima corrente que o motor pode ter é justamente essa daqui, ó, IN vezes FS. É a máxima. Eu posso trabalhar nessa máxima ou posso simplesmente considerar a corrente nominal. Mas eu não posso ter o motor funcionando com uma corrente maior que essa daqui. Porque esse fator de serviço já considera uma reserva de potência, que vai provocar um aumento na corrente. Ou seja, o disjuntor, nesse caso, ele ficaria o 26,4 vezes 1,15. Esse FS ele varia de 1 a 1,25. Então, 26,4 vezes 1,15, 30,36. Vou pegar uma tabela de disjuntores e vou ver qual é o disjuntor mais próximo de 30,36. Eu tenho aí tem de 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32. Então, o disjuntor mais próximo é o de 32. Sempre o maior, tá? Nunca menor. Sempre o maior. 32. Então, qual disjuntor eu vou utilizar? Disjuntor tripolar de 32 amperes. Então, disjuntor Ô, Carlos, tripolar é, 32A. Vou falar. tipo assim, porque essa variação, por exemplo, 30 menos 32 dá 1, alguma coisa. Esse 1 ampere, vamos botar assim, de alguma coisa aí, ele pode danificar o motor? Ou é aquela questão, de acordo com o tempo, se, por exemplo, se acontecer porque se acontecer uma sobrecarga, uma certa sobrecarga, vai passar acima desses 30,36, que é o Esse, máximo que o motor aguenta, né? é, E o disjuntor não vai desarmar. Depois de um tempo, isso pode danificar o motor? essa pequena diferença a curto prazo não tem impacto significativo, não. Claro que isso, imaginando que ele está funcionando. Eu acho que você está perguntando o seguinte: se o motor chegar a 32 de corrente, o disjuntor ainda não desarma. E ele vai estar funcionando ali com uma corrente um pouco maior. Mas é bem pequena.
mas é bem pequeno. A curto prazo, isso não vai ter um impacto significativo, não. Claro que se for há muito tempo, sempre funcionando um pouquinho a mais, sim. Mas lembrando que aqui a gente não está. Não é que o motor vai funcionar com esse valor a mais, o disjuntor que está nesse valor. Mas você está considerando o motor com no máximo dele 30 e 36. Só que o disjuntor mais próximo é 32. Aquilo que eu falei. Só que quando a gente for dimensionar o relé térmico tem possibilidade de eu fazer um ajuste mais próximo dessa corrente. Já o disjuntor, não. O disjuntor é 32, não tem jeito. Mas o relé térmico tem como eu ajustar mais próximo dessa corrente aqui, ó. Por exemplo, vou conseguir ajustar ali em 30. Então vai ficar mais próximo o ajuste dele, porque já está com. Eu posso deixar em 30, porque aqui eu já fiz um acréscimo, né, de 1,15. Eu posso dimensionar isso aqui só dessa maneira, ó. Não, sem usar o fator de serviço. Aí aqui o disjuntor mais próximo, nesse caso ainda seria o de 32, porque eu teria abaixo só 25. Aí não dá. Aqui o relé térmico eu ajustaria numa corrente mais próxima de 26, se eu não quiser usar isso daqui, ó. Se eu não quiser usar esse fator de serviço, o que eu vou fazer? Olhar só a corrente. Qual que é a corrente do motor? 26,4. 26,4, qual o disjuntor mais próximo? 32, o maior. 32, tem 25 e 32. Tá muito maior. Só que aí, quando eu escolher o relé térmico, eu já consigo escolher um mais próximo disso daqui. Já consigo escolher um bem próximo dessa corrente. Eu consigo ajustar nele essa corrente, mesmo tendo um disjuntor que esteja um pouco distante. Então, você tem que lembrar que, além do disjuntor, eu ainda tenho o relé térmico. E eu poderia ter ainda, no lugar do relé térmico disjuntor, um disjuntor motor. Aí teria em um elemento as duas funções. Nesse caso, eu vou considerar o fator de serviço. Mas só para lembrar, você pode considerar apenas a corrente nominal. Entendi. E fator de serviço já considera o quê? Uma sobrecarga, já é uma reserva de potência mecânica que está sendo considerada. Porque lembrando que potência, à medida que você aumenta a potência, você aumenta a corrente do motor também. Por isso que sobrecarga, né? Excesso de carga. Excesso de carga provoca aumento da corrente. Aí aqui, ó, eu vou até fazer é porque na sequência aqui eu tenho disjuntor e depois eu tenho o quê? Depois dos disjuntores. Eu tenho os contatores. Por exemplo, os contatores. São dois contatores. Os contatores são iguais. Ou seja, K1 é igual a K2, que é igual a quê? A corrente do motor. A corrente do motor. Eu até fazer, inclusive, deixa eu só fazer um corte aqui e colocar esse pedaço em outro